Oi pessoal, eu me chamo Jefferson Douglas Bicudo, sou aqui de Paranavaí e vou fazer esse vídeo hoje para falar um pouco sobre a minha trajetória enquanto escritor de contos, poemas, dramaturgo, diretor de leitura, diretor de teatro, escritor de crônicas também, textos infantis, ator, declamador. E eu falar um pouco sobre como que é a minha vida nessa cidade, né? Os meus eventos que eu participei, que eu participo, meus projetos. Aqui, e hoje eu estou aqui na escola gravando esse vídeo, a escola que eu trabalho. Eu vim aqui porque em casa tava com muito barulho e daí eu falei, não, vou um lugar mais sossegado, né, como se pede, e eu vim aqui que tá mais tranquilo. Bem, então eu fiz uma linha do tempo para falar com vocês a respeito dessa trajetória. Só que, antes de eu falar de trajetória, eu não posso deixar de mencionar a minha infância, a importância de algo que aconteceu lá para despertar esse meu gosto. E daí eu vou vindo falando com vocês até chegar agora em 2020. Então eu tenho uma avó, ainda é viva, inclusive em um dos livros do FEMUP eu dedico a ela o prêmio. E minha avó é uma contadora de histórias. Ela tem muita coisa na casa dela, sabe? Assim, fantoche, tem dezenas de fantoches, roupas, de figurino, tem muita coisa. E quando eu era criança, eu via ela contando histórias e ela sempre contava, usava fantoche, enfim, e eu adorava aquilo. E a lembrança que eu tenho mais remota aqui é que uma vez eles estavam apresentando um espetáculo, alguma coisa com fantoche, e eu tinha uns 4 anos, e eu lembro disso. Acho que é a primeira lembrança que eu tenho até hoje, assim, a mais antiga. E eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu queria apresentar fantoche também. Porque eu queria apresentar, não, mas você não tem mais. Eu fiz um escândalo pra poder apresentar fantoche, que daí eles falaram, tá, coloca o Jefferson lá atrás, pra ele parar de chorar. Eles colocaram um banco, porque tinha uma casinha onde ficavam os fantoches, colocaram um banco, eu subi em cima do banco, dos negócios, e comecei a fazer outras vozes, enfim. E quando eu tinha 7 anos, foi a primeira vez que eu apresentei mesmo oficial, porque minha avó, ela saía, né? Minha avó tem um trabalho nas igrejas, enfim, e ela saía fazendo as apresentações dela, e eu era o menino do fantoche, já com 7, 8 anos. E daí eu lembro que isso foi ganhando proporção, que na escola, porque depois eu mudei para Nova Lourenço do Ivaí, né? Hoje em dia, já tem um bom tempo que eu trabalho e moro aqui em Paranavaí, mas eu mudei para Nova Lourenço do Ivaí, e lá chegou-se ao ouvido que eu, que era uma criança na época, tinha uns 9 anos, fazia fantoche, apresentava fantoche. Então eu lembro que na escola eles montavam um cenário e no intervalo estava sempre eu lá apresentando para as outras crianças. Era chamado para ir em outras cidades, eu fui em muitas cidades da região na época, apresentando fantoche com a minha avó, que levava várias apresentações, e entre elas eu fiquei, né, oficial como carinha dos fantoches, que foi crescendo com isso, e cada fantoche tinha um nome, enfim, tudo mais. Mas como que começa de fato a minha história aqui em Paranavaí? Muito bem, como eu disse, eu fazia fantoche na infância, mas depois de um tempo, né, eu fiquei, digamos assim, um pouco afastado. Embora eu fizesse às vezes alguma coisa assim na igreja, mas o meu lado artístico até então era muito voltado para a igreja. O que aconteceu? Em 2013 eu comecei a cursar letras e eu sempre gostei muito de ler. Inclusive eu tenho um canal sobre livros, eu tenho um Instagram sobre livros, e eu gostava muito de ler. E daí eu resolvi fazer letras. No que eu resolvi fazer letras, direto na sala a gente fazia leitura dramatizada, e era muito engraçado, porque todo mundo lia normal, digamos, normal, e quando chegava a minha vez, eu chorava lendo, eu erguia o tom de voz, eu fazia uma coisa diferente, e as pessoas riam. E isso nas aulas de uma pessoa muito importante para mim, muito importante, que é a Gersonita, que eu devo muito a ela, e eu fico até emocionado falando da Gersonita, porque foi a pessoa que me incentivou e que viu alguma coisa em mim. E daí eu lembro que um dia a gente estava fazendo uma leitura dinâmica e chegou minha hora de ler e eu comecei a chorar, fiz aquela coisa e as pessoas começaram a rir. E a Gersolita pegou e falou assim, gente, não dá risada porque o Jefferson é um declamador. E eu fiquei assim, sou um declamador? Né?
E eu me senti, mas nem sabia o que era aquilo. Eu falei, tá bom, sou um declamador. Daí teve um festival chamado Zé Maria, em 2013, que ia homenagear na época poemas do Vinícius de Moraes. E ela falou pra me inscrever. Eu não sabia ao certo como que era, e fui e me inscrevi para esse festival, depois que eu fui descobrir que era festival pro FEMUP, que é esse festival, que é, né, esse evento tão grande para Paranavaí. Eu me inscrevi, fiz, né, a inscrição com o poema do Vinícius de Moraes, que inclusive é meu poeta preferido, que era o Poema de Natal, se chamava, né? Acho que eu lembro ele até hoje. Só que eu não vou declamar ele não, porque tem muita coisa para falar. E passei no festival Zé Maria e participei do FEMUP na edição de 2013. E aí é que começa. Eu sempre digo, eu não tô brincando, eu sempre falo isso, que há um Jefferson pré-FEMUP e há um Jefferson pós-FEMUP. Tudo que eu consegui hoje, o emprego que eu tenho, a minha visão de mundo, a minha paixão pela escrita, tudo isso vem a partir deste evento, vem a partir do FEMUP, e vocês vão entender como foi que aconteceu. Muito bem, daí no FEMUP aquele ano eu declamei um poema chamado Felício, um Veredito, né? Tem o link no YouTube, eu postei o link de todos esses vídeos declamando lá no meu portfólio. E naquele ano ainda, nós teremos Varal Literário, que era um evento da FAFIPA, que escolhe em 2013, sempre tem uma comissão de uns 5 alunos que são os organizadores. E daí naquele ano eu fiquei da comissão, eu era o primeiro ano e já fui eleito comissão para organizar o Varal Literário por causa do FEMUP. Porque, né, eu fui cessado do FEMUP, então o pessoal, opa, ele gosta de poesia, ele gostava de ler. Daí eu fui organizador, declamei um poema no Varal Literário também, chamado Débora, uma canção, do autor Felipe Figueira, de Paranavaí. E ali começou-se. Daí no final de 2013 teve também a Overdose de Teatro, que era um evento onde, esse eu tenho muita saudade, que era um evento onde fazia-se muito teatro, muitas coisas, né? E ali eu lembro que teve um espetáculo que eu fiquei fascinado, chorei muito assistindo, que foi João e Maria, feito pela Rose Sanga, Graciele, Gislaine, e assim, são pessoas que talvez nem saibam, mas que sempre me inspiraram muito, que sempre foram espelhos assim para mim. E naquele ano, no final eu ganhei um troféu deles, do Overdose de Teatro, porque assim, eu lembro que a gente saía na rua, gente, era a coisa mais linda, porque a gente saía na rua declamando. Eu lembro que tinha eu e o Gabriel Roque, e eu tenho a lembrança da gente indo nos bancos mesmo de rua, sabe? E a gente ia, para poder divulgar a Overdose de Teatro, a gente subia em cima dos bancos e começava a falar poema. E tinha gente que passava, às vezes até deixava dinheiro pra gente, porque, né, mas eu lembro, achava que a gente estava querendo alguma coisa, mas não era para divulgar a poesia, a gente falava uma poesia e depois entregava um panfleto para a pessoa. Eu lembro que a gente ia nas lojas e falava assim, oi, eu posso ler um poema aqui? E a gente começava a ler para as pessoas, a gente foi na feira, e a gente ia na feira, a gente lia poema na feira. Eu lembro que a gente foi no Mufato, isso na verdade de teatro, para divulgar o evento. E no Mufato era assim, a gente no meio das frutas levantava-se e começava a falar um poema em voz alta. E para as pessoas no shopping, eu lembro uma vez no shopping lotado, a Rose nos chamou para ir, a gente foi e começou a erguer, e do nada, as pessoas às vezes olhavam até estranho pra gente. E isso a gente fez na Overdose, a gente fez no Festival de Teatro em 2014. E gente, eu tô chorando porque eu fico muito emocionado lembrando isso, porque a gente não tava nem aí se as pessoas achavam ridículo, a gente não tava nem aí se as pessoas não fossem. A gente queria expressar a arte, a gente queria participar. E ali em 2013 eu lembro que eu fiquei com o pessoal, porque eu não tinha um espetáculo nem nada, mas eu fiquei com eles o tempo todo. E quando foi no fim do espetáculo, eles me deram um troféu, porque eles falaram que por eu ter ajudado, né, durante esses dias todo, me empenhado, fui todo dia. Eu lembro que um dia eu estava muito cansado, eu cheguei a dormir na Casa da Cultura, sabe? Mas começou-se aí então. E 2014 é onde vai de vez, gente. 2014 é onde vai de vez o deslanchar o teatro da minha vida em Paranavaí. Porque, sabendo desses 3 festivais, o FEMUP, que me puxou pro Varal e pro Overdose de Teatro, a escola que eu era estagiário falou, bom, porque eu era estagiário, eu cursava letras e estagiava matemática. E eles falaram, bom, você gosta de teatro, não gosta? Eu falei, gosto. Então, você vai dar aula de teatro esse ano. E aí foi o boom.
né, em 2014. Porque, meu amor, aí ninguém segurava mais. Peguei as aulas de teatro, então, nessa escola, uma oficina mesmo, estagiário. Mas assim, eu mesmo criava várias tardes culturais. Então assim, durante o tempo que eu fui, eu comecei a criar eventos, porque assim, a oficina sempre existiu. Só que depois eu tentei trazer de uma forma diferente essa oficina. Então eram alunos do 1º ao 5º ano que eu escrevia peças de teatro, coloquei fotos aí, tem um álbum todo lá que pode clicar pra olhar. No portfólio. Eu criava peças de teatro, ensaiava jogral, ensaiava música, declamação, era tudo assim, musicais com esses alunos. E daí tinha tardes que eu dominei, né, algumas durante o ano, que a gente apresentava. Você tem noção, gente, eu me vesti de Coelho da Páscoa, na época, fiz uma apresentação, fui Papai Noel também, eu, né, nessa estrutura, tira 10 quilos daqui, eu era bem mais magro. E tive que colocar um monte de coisa para fazer apresentação de Natal, que criava. Participei daí de vários eventos com os alunos. Brilha Brilha Estrelinha, que é um evento com nível 1 lá no Teatro Municipal. Eu ensaiei, fiz com eles, com criancinhas de 5, 6 anos, já declamando poesia. Festival Monteiro Lobato, naquele ano, eu escrevi uma peça onde os alunos de teatro apresentaram. E muitas outras apresentações, né, que foram feitas durante esse ano de 2014 ali à tarde, né, na escola Jaime Canet, que era onde eu participava. E também tiveram, né, em 2014 mesmo, eu participei bastante de evento. Nós tivemos a escola Newton Guimarães, que fez um evento, um Cebeja, com os alunos para eles declamarem, né, alunos que voltaram a estudar, e me chamaram, eu declamei um poema de Paulo Leminski, foi lá na Casa da Cultura, naquele ano, e as coisas da escola, assim, tiveram muitas apresentações legais mesmo, que foram feitas ali. Além disso, em 2014 ainda, eu participei da virada cultural, com o espetáculo dos bonecos gigantes, que foi dirigido pela Rose Sanga. Gente do céu, a Rose nos ensaios, eu faltava chorar, porque pensa que a gente ensaiava, e a gente tinha que carregar uns bonecos. Eu fazia um peixe, e era pesado, e a gente ensaiava. E quando eu tava assim, exausto, já ia a Rose, vai ensaiar de novo, e a gente ensaiava de novo. E exausto, tá descansado, vai ensaiar, e a gente tava lá ensaiando. Apresentamos em várias escolas os bonecos gigantes. Depois, no último dia da virada cultural, que vieram artistas de nome para Paranavaí, foi um evento lindíssimo naquele ano. E em 2014 também fui jurado do Festival de Teatro, convidado mais uma vez. Olha, eu preciso falar os nomes, né, que me incentivaram. E a Rose Sanga é um desses nomes, né? E a Rose Sanga naquele ano de novo me chamou para ser jurado no festival. Foi a coisa mais linda, foram 12 espetáculos que a gente assistia, daí era até difícil ter que dar nota para os atores, atrizes, figurino, porque no final tinha uma premiação. E foi uma coisa linda, eu acho que foi uma das experiências mais lindas que eu tive, foi ser jurado desse festival de teatro aí. Muito bem, naquele ano ainda, eu participei, daí foi a primeira vez, em 2014, que eu participei de um evento que é muito importante para o Paranavaí, que é o Altino Afonso Costa. 2014, então, eu era estagiário, né, oficineiro, lá na Escola Jaime Canet, desenvolvia essas aulas de teatro, esses eventos aí, participava desses eventos. E teve o Festival Altino. E eu falei, bom, vou incentivar, né? Porque é um festival que incentiva crianças e adolescentes a declamar, de 7 a 14 anos. E naquele meu primeiro ano, eu participei com 30 e poucos alunos declamando. Acho que foram umas 35 declamações, onde naquele ano a gente foi premiado em 5 categorias. 3 categorias 8 e 9 foram alunos meus, e uma categoria 11 e 12, que inclusive é a Rayane Segantini, que é aqui de Paranavaí, que eu tenho muito orgulho. Eu digo que eu tenho muito orgulho porque é uma cria do Altino. Esse concurso que incentiva, que Paranavaí tem de incentivar a poesia e que eu tenho muito orgulho de fazer parte, está formando pessoas que hoje participam do FEMUP.
Então é de uma grandeza magnífica esse concurso, e saber que eu fiz parte disso, que eu posso fazer parte, incentivando essas crianças. E, bem, aquele foi o primeiro ano, eu participei até 2019, né? E, bem, o concurso Altino, como que funciona? Como que é esse concurso? Eu trago para os alunos poemas e eles escolhem, né? Eu trago várias leituras e eles escolhem o poema que eles querem para declamar. Depois eu faço a inscrição, enfim, né? Sempre recolho também balas, pirulitos deles para ajudar na parte de montar os doces, enfim. E é uma coisa assim, é lindo. É simplesmente algo surreal o que é o Altino. Ele já teve edições, já tiveram edições, lembro que teve, eu acho que foi 2016 ou 2015, não vou lembrar, que eu cheguei a inscrever em apenas um ano eu cheguei a fazer inscrição de 120 alunos. Então, assim, é muito emocionante, eu fico muito emocionado quando eu falo dessas coisas de verdade, porque é uma trajetória, e quando eu olho lá atrás, tem muito depoimento lindo do Altino, tem muita coisa que saiu assim linda, que eu assisto, que eu fico realmente muito emocionado, porque eu vou contar para vocês um exemplo de desenvolvimento. Eu tive subindo já no palco desse concurso, que, como eu falei, foi a primeira vez em 2014, e depois foi até 2019, eu tive no palco desse concurso alunos com muita dificuldade, alunos com laudo médico, assim, com TDAH, com graus de autismo, com alunos que tomam remédio, e assim, e vê-los lá é um desafio muito grande. E nem sempre os alunos foram... Já aconteceu a edição de todos os vencedores serem meus alunos, já aconteceu a edição. Mas não é, como eu falo, pelo troféu. O meu troféu, pra mim, é vê-los no palco, é poder saber que de alguma forma a arte que eu amo tanto e que eu tento passar adiante consegue se chegar, porque eu costumo dizer que eu não escrevo, eu escrevo porque eu necessito viver. A poesia faz parte de mim. Então eu tenho que expressar a poesia sempre que eu posso. E saber que de certa forma essa poesia está conseguindo chegar a algum lugar, saber que de certa forma essa poesia está sendo tocada. Gente, já teve, uma vez eu lembro que teve um aluno, inclusive ele ganhou o Altino, o João Paulo, acho que foi em 2017 que ele venceu. E ele não, foi 2016, a gente estava ensaiando na sala, eu nunca me esqueço disso. Inclusive ele declamou um poema de um poeta de Paranavaí. E ele pegou e começou a chorar na sala. E eu falei assim, o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aí ele falou assim, não, é que eu fiquei muito emocionado. Ai, gente, desculpa, eu fiquei muito emocionado. Não vai ter corte o vídeo. Eu fiquei muito emocionado com esse poema. Então assim, não tenho o que falar. Desculpa mesmo, eu fico muito emocionado. Eu não consigo falar de alunos, falar disso e não chorar. Talvez eu seja, não sei, talvez seja ruim pra mim, mas eu não consigo não falar e não me emocionar com isso. Mas enfim, esse foi o primeiro ano do Altino. Naquele ano nós tivemos 2014 ainda, o FEMUP, novamente, que eu me classifiquei-me com o poema, aliás, me classifiquei no Zé Maria, com o poema Morte e Vida, e no FEMUP declamei Nova Ode Mundial, do Carlos Faetonte, do Rio de Janeiro. Naquele ano, também em 2014 ainda, eu fui presidente do Varal Literário, que ocorreu inclusive com o FEMUP, foi um evento que a gente fez juntos. Foi uma semana e eu presidi o Varal Literário, corri atrás de tudo, fiquei quase louco, né? Declamei um poema, e agora eu vou falar de uma pessoa que me incentivou muito, muito, e que é uma das minhas maiores incentivadoras e pessoas que eu admiro aqui em Paranavaí, que é a Marcela. Em 2014, quando eu fui presidir o Varal Literário, então os textos eram selecionados e o texto dela entrou, né? Eu lembro que o texto dela falava assim: das coisas que vi na escuridão, ressalto, passo, poço, tropeço, limo e a mulher de Ló. O nome do texto é O Salto. E ela se classificou e eu falei, não, eu vou declamar, porque eu já tinha feito a virada cultural com a Marcela, né? A gente se conheceu no espetáculo dos bonecos gigantes e oficinas que a gente fez juntos. E daí
quando eu fui ler o poema dela, porque até então eu declamava, lia, e eu queria escrever, mas eu não sabia escrever, sabe? O que eu escrevia não era alguma coisa com metáfora, não era nada, era só expressar o sentimento mesmo. Eu não sabia escrever um poema. E quando eu li aquele poema dela, e conversei com ela, aquele poema me tocou de uma forma, esse poema O Salto me tocou de uma forma, e que eu lembro que numa conversa ela disse assim pra mim: às vezes a gente pode escrever com o inconsciente. E eu fiquei com isso, falei, escrever com o inconsciente. E a partir dali, eu comecei a escrever. Então, a partir do varal literário que me levou a declamar esse poema e esse contato com a Marcela, foi onde eu comecei a escrever também. Então, assim, eu tenho muito, muito orgulho de poder falar isso. E eu fico bem emocionado também. E naquele ano eu comecei a escrever um poema. E o meu processo de escrita, ele é muito particular, porque eu escrevo, porque, como eu disse, eu necessito viver. Então eu escrevo nos meus momentos de tristeza, nos meus momentos de angústia, quando eu estou muito mal. E em 2014 começou a nascer um poema, chamado A Busca de Se Reencontrar, após essa conversa com a Marcela. E esse poema foi o primeiro poema que venceu o FEMUP, meu poema, que foi em 2015, que daí eu entrei com o poema. Só que vamos primeiro finalizar 2014, daí eu já vou para 2015, tá? 2014, então, como eu falei, participei também do Monteiro Lobato com os alunos, FEMUPinho, né, ensaiei, escolhi, o FEMUPinho é um evento para crianças, e eu incentivei também, enfim. Então isso aí foi um resumo de 2014. Agora 2015, né? 2015. Vamos começar pelo FEMUP mesmo, onde eu parei lá do poema. Então esse poema ele foi selecionado e foi declamado pela Carla Mazin. E foi o FEMUP de 50 anos essa edição. Foi uma edição histórica, assim, coisa linda. E inclusive depois eu dei a entrevista para RPC, porque eu saí do palco e eu tava em prantos, né? Aliás, eu não, a Carla, eu choro, como vocês perceberam, pra eu chorar é muita facilidade. Quando eu vi a Carla declamando aquele poema, gente, eu chorei, falei, meu Deus, o que é isso? Você vê alguma coisa ganhando vida. Foi a minha primeira experiência como poeta. E aí, meu amor, aí eu não parei mais, porque eu vi que usar os meus problemas pessoais para escrever é muito bom, é possível. E daí eu não parei mais, continuei escrevendo, comecei a fazer vários textos. Naquele ano, 2015, também entrei no FEMUP com declamação. No Zé Maria eu declamei o poema Aleluia, e no FEMUP eu declamei o Banho de Ápaca. Foi o maior poema que eu declamei até hoje. Gente do céu, eram 12 páginas de poema, o poeta do Amazonas. Um poema que era um trava-língua, Eu lembro que quando eu saí do palco, o Gabriel Gutenberg, que faz parte da nossa cidade de poesia, também é cantor, declamador, ele olhou pra mim e falou assim: Jefferson, né? Eu tava chorando porque não parecia que você estava declamando, você estava cantando o poema, porque o poema ele era uma melodia, ele era uma canção mesmo, e era um trava-língua, então eu tive que dar uma sonoridade, foi um poema assim, muito bom que eu tive essa experiência de declamar. 2015, participei da Verdade Teatro de novo, e aquele ano eu participei com os meus alunos. Fizemos um jogral chamado As Mãos e depois uma apresentação em Libras que eu aprendi, passei para eles e tudo mais, e nós apresentamos nessa Verdade de Teatro. Inclusive tem o link lá da reportagem onde falo, enfim, sobre isso. 2015, também participei do Monteiro Lobato com os alunos e escrevi uma adaptação do livro A Reforma da Natureza, e apresentei com os alunos no festival. Também participei do Altino, como eu falei, o Altino ele veio até 2019, eu vou só lembrar, eu já falei o que é o Altino, que é aquele festival de declamação, mas eu participei até 2019, então em 2015 participei do Altino também. FEMUPinho também incentivei ali, participei, escolhi os poemas, né? São festivais que eu sempre estive ali. E também, agora vão entrar 2 festivais diferentes aqui. Primeiro, em 2015, comecei a fazer na escola o concurso de poesia. Então, são poemas que os alunos escrevem, a gente fala muito sobre poesia, né? Eu converso muito com eles sobre poesia, eles até brincam, eles falam, professor do céu, porque às vezes eu vejo poesia
porque acho que poesia é muito subjetivo. Então, um dia eu falei pra eles assim, que eu fui cortar um prato, um quiabo, e eu vi poesia no quiabo, e não é brincadeira, porque a poesia é uma coisa que te desperta o sentimento. E naquele momento me despertou o prato de quiabo. Então, assim, é muito legal essas dinâmicas, a gente faz dinâmicas sobre poesia, a gente declama em sala, e depois nós temos o concurso de poesia. Isso desde 2015, que eles escrevem, e daí tem-se uma comissão preparada para isso, né? Que são, muitas vezes, essa comissão são outros alunos mais velhos, que já participaram, que já declamaram, que já ganharam outras vezes, que julgam, que leem esses poemas, atribuem nota, e no final, para os vencedores, nós damos livros, certificado e medalha, e a gente distribui esses poemas para toda a escola, os poemas vencedores, a gente lê esses poemas. Muitos desses poemas desse concurso da escola vão para o Altino, porque muitas vezes é muito nítido que no Altino existem muitos poemas autorais que os alunos chegam para declamar. E como que eles declamam esses poemas autorais? Porque lá atrás a gente teve um concurso na escola que eles escreveram, que participaram. Então, assim, muitas vezes eles chegam para declamar poemas que já foram, né, feitos por eles mesmos. Então, assim, foi a primeira vez em 2015. Outro evento é o Empório Cultural, que é onde eu organizo, que eu faço muitos teatros, musicais, jogral, declamação com os alunos também. Em 2015 aconteceu a primeira vez lá no Teatro Municipal, né? Em 2015 a gente apresentou a Primavera da Lagarta, uma adaptação da Ruth Rocha, a Reforma da Natureza, do Monteiro Lobato, que a gente apresentou no festival e no Empório. Também fizemos uma apresentação em Libras da música Em Tua Presença, em 2015 isso. Apresentamos também em 2015 um jogral. Fizemos também um teatro chamado Deu a Louca nos Contos de Fadas. E fizemos também em 2015 o teatro sobre o segredo das mulheres, que o rei queria descobrir, qual era o segredo, enfim. Isso em 2015, além de declamações. Viemos então para 2016 agora, né? 2016, tivemos ali então a primeira coisa, venci um concurso da Academia de Letras de Paranavaí. Então venci esse concurso nas categorias microconto e poema. Microconto e poema foram os vencedores lá em 2016. Então eu escrevi, tinha-se toda uma temática e venci. Participei. 2016, também participei do FEMUP com declamação e leitura direção de leitura. Então eu declamei naquele ano Um Bêbado Sonhador e dirigi aquele ano também um conto chamado Teobaldo e a Morte. Tem tudo isso, estão os links, vão estar as fotos aí para vocês acessarem, tá lá no meu portfólio. 2016, participei de Festival Monteiro Lobato de novo, escrevi outra peça de teatro, apresentei com eles, né, um musical, na verdade foi um musical aquele ano. FEMUPIM novamente, Empório Cultural com outras peças. Em 2016 nós fizemos uma adaptação da Menina dos Fósforos, nós fizemos também A Escolinha do Bicudo. Nós fizemos um envolvendo vários livros que a gente tinha lido, a gente montou uma peça com base nisso, e um outro texto que eu criei uma adaptação teatral do Ricardo Azevedo, chamado O Rei que Não Sabia Ser Feliz. Isso em 2016, no Empório Cultural. Então, aqueles eventos lá, o Tino, tudo aí de novo, claro, com outras roupagens, com outros poemas, com outros textos, mas o evento tava lá de novo, participando. Concurso de poema, fazendo de novo. 2017, repetiu-se o Altino, que eu já expliquei o que é. FEMUP, estive também em 2017 nessas categorias. Poema, né, declamei naquele ano As Portas para Isso Abrem com Espada. Direção de leitura também. E declamação e poema. Meu poema foi selecionado e declamado pelo Igor. Meu poema, O Sol que é Oceano, desde pequenino formado por gotas. Então teve também FEMUP aí. FEMUPinho também, né? 2017, Empório Cultural. Novamente, quais foram as adaptações que eu escrevi? Eu adaptei. Eu escrevi uma adaptação da Megera Domada de Shakespeare, que a gente fez a Megera Indomada. Escrevi uma adaptação de Um Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare.
que apresentamos. Escrevi uma adaptação do livro Os Criminosos Vieram para o Chá. Por que eu escrevi essas adaptações? Porque são livros que eu trabalho com os alunos em aula, né? Aliás, eu incentivo muito a leitura, tem um canal que eu falei sobre isso. Então eu escrevo depois peças para a gente finalizar falando, né, para homenagear os livros que nós falamos a respeito. Em 2017 fizemos uma linda apresentação no asilo sobre... No dia da Páscoa. Foi assim muito emocionante, foi uma experiência única que eu tive com os alunos, e também FEMUPinho, Monteiro Lobato, Altino, esses festivais todos aí novamente participando. 2018, FEMUP novamente, e agora uma surpresa, venci 3 categorias no FEMUP, mais direção de leitura. Então, FEMUP 2018 eu participei com declamação de poema escrito, conto escrito e direção de leitura dramatizada. Então, 4 troféus aí. Tem também o link onde mostra, né, os vídeos eu declamando, o pessoal aí, e tem tudo certinho também lá no portfólio. 2018, daí, além do concurso de poemas que eu já fazia, inventei um novo evento aí na escola, que era o piquenique literário. Piquenique literário, então a gente traz, em 2018 começou-se, eu pegava poemas ou textos de alunos, dava para eles lerem, para a gente conversar, depois a gente fazia uma tarde, onde a gente conversava sobre esses textos escritos pelos próprios alunos, para incentivar. Passava-se aí desafios de quem vai ler mais, então os alunos liam muito porque eles queriam desafiar quem queria ser mais leitor. E era uma tarde, eram na verdade várias tardes, e isso aconteceu em 2018, 2019. 2020 não deu por causa da pandemia, mas com certeza iria ocorrer se não fosse a pandemia. E assim, eles vinham às tardes, a gente, centenas de alunos, porque eram divididas em tardes, não era só uma, a gente fazia por turma. E eles falavam sobre os livros, falavam o que estava lendo, declamavam-se poemas também nesses piqueniques, fazia-se dinâmicas literárias e no final aquele delicioso café da tarde. Então, piquenique literário, participei, né? Daí vem os festivais aí, enfim, né? FEMUP, que eu já havia falado. 2019, tudo lá de novo, Altino de novo, FEMUP, novamente 2019, 4 categorias no FEMUP. Poema, conto, declamação e direção de leitura. 2019, também concurso de poemas, também piquenique, também Altino, tudo isso que eu já falei, né? Que, como eu falei, ele vem vindo em cada ano, né? Empório Cultural também. 2019, apresentei com os alunos da faculdade da FATESE um teatro também na rua, fizemos um teatro na rua. Fiz também uma semana da criança, fui para o município, em escolas mais carentes, levei um grupo de teatro, porque ano passado, né, nós tivemos um grupo muito grande de teatro aqui, com alunos que eu dirijo, meus alunos de teatro. A gente foi para o município, conversamos com os diretores e apresentamos espetáculos na Semana das Crianças, cedo e à tarde, foi bem corrido. Mas foi muito gostoso essa semana de apresentações aí. E em 2019, tive outras premiações que eu coloquei lá, né? Foi um ano que eu fiquei bem surpreso. Fui selecionado para um festival em São Paulo, da editora Scortese. Fui selecionado no festival no Amazonas. Fui selecionado no edital, no concurso da Viva a Editora. Esse ano, fui selecionado em 2019 também em 2 categorias do concurso da ALAP, como melhor crônica e melhor poema. Fui selecionado agora em 2020 por uma antologia de contos, só que não chegou o conto, porque eu não coloquei ainda no portfólio, da editora Psyll. Fui selecionado. Fui selecionado também como menção honrosa num festival para fazer poesia, que eu coloquei também o link lá no portfólio. Então, tive outras premiações aí, né? Participei do Festival Cultura em Casa, onde os alunos declamavam poemas, fizeram vídeos onde eles participaram comigo na live, declamando seus poemas. Hoje em dia eu tenho um Instagram onde eu faço essas declamações, onde eu posto sobre livro, onde eu incentivo a leitura. Em 2020, lancei um livro. Aliás, também esqueci de falar que em 2017 eu também lancei um, que é de conto, microconto e poema, esqueci isso. Em 2020, lancei agora o meu e-book, que está disponível na Amazon por apenas R$ 1,99, com 10 contos,
que foram escritos nesse momento de tristeza, de angústia, de solidão. Então eu escrevi também um e-book que está lá. E estou também fiz, esqueci de falar aqui, ano passado, 2019, uma feira na escola com Harry Potter, Alice País Maravilhas e o Pequeno Príncipe. Os alunos vieram tudo a caráter, foi coisa linda, todo mundo fantasiado, a gente montou biblioteca, apresentamos teatro, a gente escreveu envolvendo os livros, mangás também, tudo para incentivar a leitura. Então, com certeza, eu deixei passar alguma coisa aqui, mas eu contei para vocês um pouco da minha trajetória, de como eu busco incentivar, né, a arte em Paranavaí e o que eu busco fazer. Tá? Espero que tenham gostado. É isso, até a próxima. Obrigado pela oportunidade que vocês estão dando. Muito obrigado. Tchau.